O portal ln21.com.br vai falar agora a respeito da síndrome gripal. Os números têm aumentado Brasil afora, gerando muita preocupação. E uma das causas desse aumento é a gripe causada pelo vírus H3N2. Nós que ouvimos falar sobre o vírus da Covid, o vírus H1N1, quando nós tivemos a gripe suína chegando no Brasil, né, então chamada gripe suína, agora temos que conviver com o H3N3. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica, professora do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, doutora Estela Zonder. Doutora, explica para a gente, H1N1, H3N2, todos são da família do influenza, mas esse H3N2, inclusive, tem chamado a atenção porque ele foge, inclusive, das vacinas que estavam sendo aplicadas até então. E eu gostaria que a senhora falasse a respeito desse vírus, as preocupações que a gente tem que ter com ele e quais são os cuidados. Primeiro, entender o que é a classificação dos vírus gripais, né? Vírus da influenza. Gripe é muito diferente de resfriado comum, aquela coisinha fraquinha, 3 espirros, pronto, acabou. Gripe é doença grave, que pode matar, né? Então, por isso existe toda essa preocupação, toda essa necessidade de proteção. Os subtipos, né, as famílias de vírus da gripe, da influenza, que nós temos que ficar preocupados com os humanos, são do tipo A e do tipo B. Dentro do tipo A, existe a classificação, o H1, 2, 3, vários números. O N, 1, 2, 3, vários números. E daí as combinações, H1 com N1, H3 com N2, e dentro desses subtipos variados, porque o vírus da influenza ele é muito mutante, por isso a vacina é anual. Então, a vacina deste ano, 2021, é H1N1, H3N2 e um tipo de influenza B, a vacina do SUS. A vacina dos particulares tem uma influenza B a mais, por isso que ela é quadrivalente. Bom, só que o H3N2 que está circulando agora, ele vai estar contemplado exatamente na vacina de 2022, que chega no ano que vem, e não é em janeiro, é depois, tá? Então, mas fazer a vacina é sempre excelente, para que a gente bloqueie os vírus prováveis. A vacina foi feita, a fórmula foi feita de acordo com o que estava circulando recentemente, no hemisfério sul e no hemisfério norte, isso é determinado pela Organização Mundial de Saúde. Então, é muito importante fazer essa vacina anualmente. Eu não deixo de fazer de forma alguma, porque terei o máximo de proteção. E para ter proteção da população, porque existe a proteção individual, eu tomei a vacina de 2021, estou protegida pelas cepas de 2021. Mas existe a proteção da população, onde eu tenho que ter 80 e tantos, 90% da população alvo vacinada. Então, isso não aconteceu em 2021, porque as pessoas negligenciaram, esqueceram, não puderam por alguma razão. Falou-se muito em Covid e as pessoas esqueceram da gripe. Então, agora a gripe veio fora da sazonalidade, ou seja, fora da estação. A estação de gripe é outono e inverno, nós estamos em primavera, verão, agora verão, e temos um subtipo do H3N2 diferente que está pegando gente. O que nos resta fazer nesse momento? Primeiro, ter feito a vacina anual de gripe sempre, todos os anos. Segundo, nós temos que fazer as medidas de proteção, que são aquelas velhas conhecidas. O uso correto de máscaras, tampando o nariz, tampando a boca, certinho no rosto, abrindo a máscara. O pessoal não abre a máscara, né? O pessoal pega a máscara reta e faz assim, ó. Não há Cristo que aguente usar. Então, a máscara cirúrgica, ela tem que ser aberta, colocada sobre a face, ajustada, daí você aguenta ficar, ó, maior tempão. O pessoal usa errado, daí não suporta usar. Então, uso de máscaras corretamente. Lavagem de mãos, uso de álcool gel quando você não puder lavar mesmo a sua mão, ou para caprichar, a lavagem de mãos e o isolamento social. É o que nos resta fazer. Outro dever de casa de igual tamanho, porque gripe é muito grave também.
Certo, doutora, nós tivemos esses aumentos, né, registrados aí de síndrome gripal, só que os sintomas acabam se confundindo muito, né, a gripe, essa gripe com a nova cepa, a Covid, e a gente sabe que o nosso sistema de saúde não está preparado, inclusive, para todas essas testagens, a gente viu isso, né, por conta da pandemia de Covid-19, e aí as pessoas ficam na dúvida e ficam preocupadas se procuram, se não procuram assistência médica, se procura assistência, faz o teste de Covid, não dá Covid, então não é Covid, fica mais tranquilizada. Que avaliação que dá para fazer dessa situação e que tipo de orientação que a gente dá em relação a isso, já que tudo isso se confunde muito, porque é tudo muito próximo? Então, você falou muito certo, síndrome gripal é uma síndrome de tosse, dor de garganta, espirro, febre, é uma coisa que lembra uma gripe, mas que pode ser uma Covid. Então, ir sempre ao médico, sim. A nossa região, Vale do Paraíba, Litoral Norte, não é desprovida de serviços de saúde, não podemos reclamar disso, né? Tem bastante porta de entrada. Se impactar demais, o serviço vai ficar prejudicado no sentido de dar conta de todos esses atendimentos, né? Se houver uma superlotação, tudo isso dificulta. Mas nós temos, tecnicamente, uma oferta interessante para o número de população que temos, número de pessoas, de habitantes. Então, procurar, sim, o médico. Por quê? Porque o médico é o cara treinado para diferenciar o que é gripe, que é a Covid. Lembremos que gripe tem medicação, diferentemente da Covid, onde não há um remédio determinado, gripe tem remédio certinho, você prescreve, o paciente melhora, é uma coisa comprovada, tá? Então, dar a si mesmo e aos seus familiares a oportunidade de ser corretamente tratado. E, de parte do cidadão, vamos falar de cidadania, né? É o não visitar alguém sabendo que você está doente, não receber na sua casa alguém no momento que você está com febre, retirar-se mais a parte da sua família, se você tem uma criança pequena, um idoso, do seu convívio. Então, cumprir aqueles velhos mandamentos que nós tanto conhecemos, mas alguns esquecem de praticar. Certo, doutora, a senhora falou ainda há pouco sobre a questão da vacinação, que infelizmente, por conta da Covid, as pessoas de alguma forma acabaram negligenciando a vacinação da gripe, aquela que acontece anualmente. E isso talvez tenha contribuído também para esse aumento no número de casos da síndrome gripal. Mas nós temos também a questão do próprio uso da máscara. A gente tem observado, eu não sei que avaliação a senhora faz a respeito disso, né? A minha observação é apenas empírica, é apenas uma observação de quem caminha pelas ruas, que por conta da diminuição do número de casos de Covid, a utilização de máscara acabou sendo deixada de lado. Você pega aqui em Ubatuba, por exemplo, nós estamos em plena temporada, a gente observa andando pelas ruas que o uso de máscara é a exceção e não a regra. O quanto isso tem contribuído, na sua visão, para essas situações e o quanto a gente precisa ainda bater na tecla da utilização da máscara nesse sentido, como a senhora, inclusive, já falou ainda há pouco? Gente, é simples assim. Veio o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, não tinha vacina, não tinha nada, todo mundo botou máscara, fez isolamento social, né? Ou a maioria das pessoas fez certinho. Daí veio a vacina e as pessoas estão achando que está tudo certo. Parou de circular tanto, não é de circular, parou de circular tanto o vírus da Covid. Daí o que acontece? O contraparente dele, o vírus da gripe, ó, vem e ocupa o lugar. Tem um monte de gente que não está fazendo certo e gripe transmite-se pelo mesmo jeito da Covid. Tosse, espirro, fala. Quando você fala, ó, meu palmo tem 17 centímetros. 2 palmos meus, 40 centímetros de spray de saliva enquanto eu estou falando. Falando em tom normal, porque se eu gritar, fizer um discurso, cantar alto, o spray de saliva é maior. Então, nós temos que saber que isso existe, nós não estamos enxergando. São gotículazinhas muito pequenas, mas estão por aí. A hora que eu ponho a máscara, o que acontece? É barreira. Então, é barreira para sair de mim, mas é uma barreira para vir para mim também. Então, o uso de máscaras, nesse momento, é essencial quando nós temos uma Covid malemar controlada, porque está vindo cepa nova, a gente não sabe
no que vai dar, né? Nós temos aí a Ômicron, muito transmissível. Mas não está dando muito grave. Mas você não sabe a imunidade individual. Eu tenho uma imunidade, o Ednelson tem outra. Nós não sabemos qual dos dois seria mais vitimado por um vírus, né? Eu sou a candidata natural, porque eu sou mais velha. Mas nós temos que tomar todos esses cuidados. Então, os cuidados, de novo, diz que quando a gente não aprende uma lição, a lição aparece de novo, não é assim? Então, vem o criador lá dando um puxão de orelha. Minha gente, é para ter normas de higiene corretas. 2020, quando todo mundo, ou a maioria, ficou quietinho, diminuiu o número de infecções de garganta nas criançadas, diminuiu o número de infecções respiratórias de forma geral na criançada, as gerais, né? Até teve criança com Covid, mas não teve criança com outra coisa, que normalmente ou habitualmente você tem. Então, norma de higiene, lavagem de mãos, uso de máscara, previne uma série de doenças. Agora a preocupação chama-se H3N2 e chamam-se também as variantes da Covid. Certo. Doutora, para a gente poder encerrar então, só para as pessoas terem uma noção mais clara, quais seriam os sintomas dessa gripe provocada pelo H3N2 para que elas possam buscar realmente o atendimento? Sintomas de gripe são bem tradicionais, né? Febre, mal-estar, aquele desânimo, você fica derrubado em geral, você precisa ser muito forte para não ficar derrubado. Dor muscular, dor de cabeça, olha, já estou começando a falar, vocês estão pensando em uma série de doenças que têm esses sintomas. Espirros, tosse, e gripe costuma dar também sintomas fora do aparelho respiratório, tipo náusea, tipo dor na barriga, alguma coisa digestiva associada. Então, gripe não é só localizado no sistema respiratório, tem sintoma de outros sistemas também. Procurar o médico, ele vai dizer se você tem o quê? Que dê febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo, desânimo importante. Tá certo. Doutora, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente no LN21. É um prazer poder ajudar de alguma forma, que todos nós tenhamos um 2022 muito bom e um juízo maior ainda para que controlemos as doenças na nossa região. Perfeito. Conversamos mais uma vez com a médica e professora do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, professora doutora Estela Zoner, falando a respeito da questão da síndrome gripal. Você já sabe, as informações aqui do Litoral Norte você acompanha no ln21.com.br.